Vas a curso de Esperanto de la Espiritisma Centro Ivone Pereira, Rio das Flores, Rio 2012. Temo en la Espiritisma Centro. Malferma Pregio. Prece de abertura. Mestre Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de sermos beneficiados neste momento por meio do trabalho amoroso e dedicado de nosso irmão Lázaro Luiz Zamenhof, o criador do Esperanto, língua da fraternidade, da união, da paz. Agradecemos-te, Senhor, por esses maravilhosos missionários que tu envias em nosso socorro em todas as épocas para a redenção da humanidade. Agradecemos também pela mediunidade missionária de Ivone Pereira, esperantista, que trouxe para nós, almas em débito, notícias libertadoras através de suas obras. Em teu nome iniciamos nosso trabalho, assim seja. Estamos então na quinta lição, é a última, relativa ao tema, que é no Centro Espírita, e haverá após a sexta lição, que é uma lição adicional, contendo comentários e outras orientações. Em relação ao tema, essa é a última lição. Características do curso: curso básico para iniciantes. Então, para quem fez pela primeira vez, esse curso é indicado. E para outros também que já fizeram e há muito tempo deixaram de ler algo a respeito do Esperanto. Curso temático é um curso desenvolvido por meio de um assunto, um tema, e especificamente dentro da doutrina espírita. É um curso voltado para os espíritas, mostrando uma vivência dentro de uma reunião pública espírita. Composto por 5 lições. Cada lição apresenta texto, gramática, vocabulário e exercícios. Contém uma aula final após as 5 lições, muito importante, deve ser assistida, que será depois desta quinta lição. E apresenta a chave dos exercícios, que devem ser chaves essas que deverão ser consultadas tão logo ter o participante feito o exercício da lição correspondente. As recomendações serão mantidas aqui, também nessa quinta lição, apenas como registro, porque a essa altura, para o bom andamento do curso, fez um bom curso aquele que seguiu essas orientações de uma maneira bem completa. O pedido de um caderno com caneta para se registrar as palavras, os textos e outras observações. Não saltar a lição, nunca pular, passar por uma lição sucessivamente. Após assistir cada lição gravada, ter se dedicado no mínimo 2 horas para fazer os exercícios, porque exige consulta do texto, da gramática, né? Ver e rever, ouvir e reouvir, escrever e reescrever, falar e falar de novo, cada lição tantas vezes quanto achar necessário. E a sugestão importante, que é fazer uma lição por dia. Se tiver tempo sobrando no mesmo dia, refaça a mesma lição. E aí,
pode-se fazer o curso em 6 dias, uma lição a cada dia. Vamos então seguir e ver qual é a lição 5, que é a segunda parte da reunião espírita. Então, novamente, lerei aqui em Esperanto e passarei a gramática. Depois voltarei aqui, traduzindo. Leciono quivin. Dum la spiritisma consido. Dua parto. La spirita terapio. Bona nocton. Restu en paco. Gis la proxima semaino. Gis. Normale la prelegoi en la Spiritisma Centro Ivone Pereira. Ocasas de la dudeca horo, gis la dudekunua horo. Sed la consido finigas ie la dudekunua horo kaj 30 minutoj. Dum la lastaj 30 minutoj okazas la spirita energia terapio. Tiu estas la momento en kiu dekmediumoj laboras dediĉe al la frekventantoj. En aparta ĉambro, la mediumoj restas silente kaj preĝe por transdono de spirita energio al ili. Samtempe, Sinjorino Diana milde cantas agrablajn kaj trankviligajn spiritismajn kanzonojn, dum Ludovico ludas sian gitaron. Post la terapio, la frekventantoj adiaŭas kaj iras al siaj hejmoj. Diana. Venu Jesuo tiel amiko, cum laam cae via paz. Nur vi estas nia ŝirmo, de felicioj mil por ni. Venu Jesuo el Nazareto. Augusto. Por mi estis granda plezuro reveni al Ivone Pereira. Mateo. Ankaŭ por ni estis granda ĝojo revidi vin. Augusto. Bonan nokton. Mateo. Bonan nokton. Kaj restu en paco. Maria. Mateo, mi dankas vin pro la atento. Mateo. Mi esperas que vi revenu en la proxima semajno. Maria. Ŝajnas que la temo de la prelego estis ĝuste por mi. Li parolis ĉion, kion mi necesis. Mateo. Ofte tio okazas. Maria. Mi tre ŝatis ĝin. Mateo. Jen nia semestra programo. Ĝi havas la ĵaŭdajn prelegojn. Maria. Dankon. Ĝis la proxima semajno. Mateo. Ĝis. Então, essa foi a leitura do texto referente à quinta lição.
vamos a alguns pontos da gramática. Gramatiko. Participoi activae kai passivae. Particípios ativos e passivos. Também é um tema que precisa de bastante observação. E tem uns detalhes porque os particípios, eles são marcados com o tempo no Esperanto. Vejamos. En Esperanto, estas tri participoj aktivaj kaj tri pasivaj. Tradução. Em Esperanto há 3 particípios ativos e 3 passivos. La aktivaj estas ant, presento, int, preterito, ont, futuro, kai ont, futuro. Os ativos são ant, presente, int, passado e ont, futuro. La passivae estas at, presento, it, preterito, kai ot, futuro. Os passivos são at, presente, it, passado e ot, futuro. Vejamos aqui um exemplo do verbo proteger. Em Esperanto é protect. Significa proteger. Então, repare aqui como foi separado. Nessa primeira linha, todas essas 3 palavras significam protetor. E essas 3 aqui, na outra linha, significam protegido. Vou ler aqui as 3, em seguida essas 3. Então, são elas. Protectanto, protectinto, protectonto. Então, são ativos. Participoi activae. São particípios ativos, os que fazem a ação, né? Protectato, protectito, protectoto. Esses são os particípios passivos, que recebem a ação. Então, aqui é protetor, os 3, e aqui é protegido. O nuance está conforme o contexto. Você deve usar um deles aqui. Muito bem. Quando falamos de protetor em português, nós não sabemos se a pessoa é um protetor que está no presente, ou que foi protetor, ou que será. Em Esperanto tem esse nuance aqui, conforme essa terminação. Protectanto é aquele que está protegendo, é aquele que protege. Protectanto. Protectinto é um protetor, mas é um protetor que já protegeu, aquele que protegeu. E protectonto é um protetor que protegerá. Então, ele será um protetor, né? Aquele que protegerá. No protegido também, vamos supor que uma pessoa é protegida. Alguém é protegido. Mas ele pode ter sido protegido, ele está sendo protegido ou ele será. Então, esse nuance está aqui também, né? Então, repare aqui. Vamos só antes olhar o ativo e o passivo. Nos ativos tem o N, no passivo não. Então, ant, ativo, at, passivo. E no presente. Int, ativo, it, passivo. E no passado. Ont, ativo, ot, passivo. E no futuro. Então, protectato, protectito, protectoto são protegidos. Mesmo significado, é protegido. Mas protectato é aquele que está sendo protegido. É o que é protegido. O protectito é aquele que foi protegido. E o protectoto é aquele que será protegido. Bom, esse foi o exemplo com esse verbo protect, apenas visualizando a palavra. Agora vamos ver na frase, com esse exemplo aqui. Paulo protectas la filon. Está em destaque aqui. Ó. Então, se Paulo protege o filho, ele é o protetor e o filho é o protegido. Vejamos. Repare que filho recebeu o acusativo aqui de objeto direto, porque ele recebe a ação.
Paulo protectas la filon. Paulo estas la protectanto. Repare que aqui está no presente, protectas, então protectanto. Paulo protectas la filon, Paulo estas la protectanto. La filo estas la protectato. O filho é o protegido, Paulo é o protetor. Então esse é o exemplo básico em que se usa os particípios ativos e passivos. Agora seguem outros exemplos para reforçar essa ideia. Vamos reparar as terminações e os seus significados, né? As suas funções. Maria legis, passado, la libron. Tem a mesma estrutura da frase anterior. Mudou o verbo, mudou o nome, mudou o objeto. De novo. Maria legis la libron. Então vamos fazer com o verbo. O que Maria é? Maria estas leginto. Então se ela já leu, ela é uma leitora, mas é uma leitora que já leu. Então Maria estas leginto. E não leganto. Leganto é aquele que está lendo. Maria estas leginto. Cai la libro, que já foi lido. Estas la legito. O livro é o lido. É o já lido. Maria é a leitora. É aquela que foi a leitora, né? Aqui, Maria foi a leitora e o livro foi o lido. O objeto lido. Outra frase. Johano scribos letteron. João escreverá uma carta. Então essa carta será escrita ainda, né? No futuro. O que o João é, então? O agente que causa a ação. Johano estas la scribonto. Ele é um escrevente, é um escrevedor, né? Vamos dizer assim. João, mas no futuro, João será o escrevente. Cai la lettero estas la scriboto. E a carta será o escrito, é a coisa escrita, que será. Viram então? Aqui, viu a estrutura, como é? Funciona? Claro, o objetivo também é fazer com que isso não passe em branco, né? É um tema que deve ser revisto com calma, estudado mais. É um curso básico e com esse tópico, que é importante, ele deve aparecer no curso. Mais uma frase. Agora com outra característica aqui. Eu quis mostrar o detalhezinho, a diferença. Petro estas lernanto de Esperanto. O que isso quer dizer? Que o Pedro é aprendiz de Esperanto, mas ele está sendo aprendiz, né? Ele está aprendendo. Está aqui, basta ver o A. Estas lernanto. Marco estas lerninto de Esperanto. Então o Marco já fez o curso. Né? Ele é um aprendiz, mas um aprendiz que foi. Marcos foi aprendiz de Esperanto. Ele esteve aprendendo. Né? Esteve aprendendo. Se fosse um pouco ao pé da letra aqui, ó. Aqui seria Pedro é um aprendente, foi um aprendiz, né? Alguma coisa assim. Esteve aprendendo. Mas é melhor olhar por aqui. Carlo estas lernonto de Esperanto. O que isso quer dizer? Que Carlos vai fazer o curso ainda, né? Ele é aprendiz, mas é o aprendiz que vai entrar. Ele vai começar o curso ainda. O curso nem começou, ele está na semana que vai começar o curso. Então, Carlo estas lernonto de Esperanto. Carlos será aprendiz de Esperanto. Então, eu separei essas três para mostrar essa característica. Essa aqui também está separada. Essa é bastante interessante. Repare que nós vamos observá-la com cuidado. Veja esse contexto aqui. Essa primeira frase. La patro punos
la filon. O pai punirá o filho. Está aqui a frase. Por alguma razão, né? E punição pode ser simplesmente proibir que o filho não coma a sobremesa, porque ele fez alguma peripécia aí. Pronto. Você não vai ter a sobremesa após o almoço. Então essa é a punição. La patro punos la filon. Então isso é futuro. Quem está sofrendo a ação? O filho. O pai é o causador da ação. Veja a frase que podemos criar dentro desse contexto aqui, que o pai punirá o filho. Olha que palavra interessante. Vamos analisar como ela foi construída. Primeiro vamos à leitura. Punote la filo curis. De novo. Punote la filo curis. Então vamos analisar aqui sem olhar. Pode até ter olhado a tradução, mas vamos olhar aqui. Primeiro, vamos desmontar essa palavra. Pun é o radical de punir, certo? Pun. Ot, acabamos de ver, ele é o particípio passivo. Ot. O-T. Ot. Então aqui refere-se a punido. Como é ot, é no futuro. E essa terminação e, justamente por isso que eu separei essa frase das demais, porque nas demais cada particípio está terminando com o. Todos terminam com o. Leginto, legito, scribonto, scriboto. Aqui está com e. E faz o quê? Advérbio derivado. Então, como interpretamos essa palavrinha toda montada aqui no Esperanto? Coisa fantástica. É um particípio, passivo do verbo punir no futuro e que é um advérbio. Então, ele está indicando um modo, uma maneira como isso vai acontecer. Não temos uma palavra única em português para isso, mas em Esperanto só essa palavrinha significa tudo isso aqui, ó. Estando para ser punido, olha que bacana. Tudo isso aqui é punote. Punote la filo curis. Estando para ser punido, o filho correu. Veja só a construção das palavras em Esperanto, a riqueza que tem quando se utiliza precisamente, corretamente, as características, as propriedades da língua Esperanto, de acordo com a sua gramática. Muito bem. Agora vamos ver essas duas aqui, que tem as mesmas. Essa aqui tem característica diferente das outras, porque eu mostrei aqui que termina com o, e essa aqui em especial eu coloquei um advérbio. Essa aqui termina com a do adjetivo. Então, repare o que eu quero mostrar aqui. Quero mostrar a mesma coisa aqui nas duas. É possível escrever em Esperanto dessa maneira. Mi estas scribanta leteram. E aí vamos ao pé da letra. Eu estou escrevendo uma carta. Repare que tem que ser marcado, porque aqui é um particípio ativo. Scribanta. Mi estas scribanta leteram. Aqui, por que tem que ficar com adjetivo? Por causa desse verbo aqui. Então, eu sou aquele escrevente, né? Eu tenho a qualidade de ser o escrevente. E aí, se vem alguma coisa relativa a essa escrita, aqui é o objeto direto. Mi estas scribanta leteron. Pode-se escrever assim em Esperanto.
E em português é o que a gente fala, né? Eu estou escrevendo uma carta. Mas, segue aqui, ó, em Esperanto, prefere-se essa forma aqui. Quando se diz mi skribas leteron, nós estamos dizendo isto aqui, ó, é naquele momento. Eu estou escrevendo uma carta. E aqui a tradução ao pé da letra aqui é eu escrevo uma carta. Então, em português, se alguém nos pergunta o que você faz? Eu escrevo uma carta. Se nós falamos assim, para alguns dá a sensação de que você está dizendo que você sabe escrever uma carta, mas não necessariamente está escrevendo naquela hora. Mas nós deveríamos nos expressar dessa maneira, né? Sem ter que se apoiar nessa parte aqui auxiliar, né? Eu estou escrevendo uma carta. Costumamos tanto que quando se fala isso, se entende que é naquela hora. Agora, se eu digo eu escrevo uma carta, talvez eu tenha que reforçar que eu agora escrevo uma carta. Isso pode ser feito também no Esperanto. Mi nun skribas leteron. Mas em Esperanto, quando se diz mi skribas leteron, é naquele momento. Né? É isso aqui que significa em português. Então, mi skribas leteron, me cantas. Me cantas significa o quê? Eu canto? Sim, mas eu estou cantando naquele momento. Por exemplo, para reforçar o que eu estou dizendo, esse último exemplo aqui, ó. Kion vi faras? Mi skribas. Então, seria assim, o que você faz? Eu escrevo. Que equivale à nossa tradução em português. O que você está fazendo? Eu estou escrevendo. Está bem? Então, kion vi faras? Mi skribas. Isso está acontecendo nesse momento. O que você faz? O que você está fazendo? Eu escrevo, eu estou escrevendo. Bom, esses são os esclarecimentos. Agora, um outro ponto também, que precisa também de bastante atenção, da gramática, são demanda e vortoi, palavras interrogativas. Como é que se faz pergunta, né? Através de que palavras? Tem essas aqui, especiais. Significa que, quem, quando, onde, quando, porquê, são essas. Elas são palavras prontas também. Em Esperanto, estas specialaj vortoj por demandoj. Em Esperanto há palavras especiais para perguntas. Então aqui estão elas. Vamos ler aqui. Kiu, quem? Kio, o que? Kia, de que tipo? O qual? Kie, onde? Kiel, como? Kiam, quando? Kial, por quê? Kiom, quanto? Kies, de quem? É claro que com o uso, com o estudo, com a leitura, com a continuidade, nós acabamos por, cedo ou tarde, memorizar isso aqui, né? Tem umas que aparecem mais que a outra, né? Portanto, é natural memorizar aos poucos mesmo, né? Por exemplo, Kio aparece bastante, né? Pergunta quem, Kie também, quando, como, o que, é muito comum, está bem? E aí acaba que essa também, Kial, por quê? E aí acaba que nós memorizamos aos poucos. Não é preciso se preocupar em ficar decorando. Não, vou decorar. Não, vai seguindo a leitura, vai seguindo os textos e aí vai se entendendo a função de cada um. Então, para isso eu coloquei um contexto para cada situação, para que você já possa começar a ver o uso correto dessas palavras de pergunta.
palavras interrogativas. Vejamos então, vamos começar com algum exemplo. Elas têm essas funções de perguntas também. Tem uma outra função que será mostrada adiante. Maria iros ao centro. Bom, essa é a frase. Aqui eu vou colocar a tradução só verbal. Não será por escrito. Maria iros ao centro. Naturalmente você já sabe qual é a tradução. Maria irá ao centro. Ao centro. Então vem aqui. Que pergunta nós podemos fazer? Podemos fazer várias perguntas, mas eu quero experimentar o quio. Se eu faço assim, quio iros ao centro, eu estou perguntando uma pessoa. Quem? Quio é para pessoa, em geral. Indivíduo. Quio iros ao centro. Quem irá ao centro? A resposta, Maria. E aqui eu estou dando uma resposta curta, mas a resposta mais completa seria Maria iros ao centro. Vamos a outra. La automobilo estas rapida. Então essa é a frase do contexto. Eu quero usar o quio. É um objeto. O que? Quio estas rapida. Eu só posso estar perguntando do automóvel, né? O que é rápido? O que é rápido? La automobilo. E a resposta completa seria La automobilo estas rapida. Quio. A mesma frase para você perceber o tipo de pergunta. La automobilo estas rapida. Eu vou usar o quia. De que tipo? De que qualidade? Quia estas la automobilo. De que tipo é o automóvel? Ele é rápido. La automobilo estas rapida. Repare então que a própria terminação ajuda. Automobilo é substantivo, termina em o. Então, se você pergunta quio, já está esperando um substantivo na resposta. Se pergunta quia, já está se esperando um adjetivo na resposta. Se pergunta quio, está esperando alguém na resposta. Mateo estas en la centro. Kie? Kie é onde. Kie estas Mateo? Onde está Mateu? Mateus está no centro. Onde está Mateus? Resposta, em la centro. A resposta completa poderia ser li estas en la centro. La mediumoj restis silente kaj preĝe. La mediumoj restis silente kaj preĝe. Essa é uma frase lá do texto. Muito bem. Os médios permaneceram silenciosamente e em prece. Então, isso é um modo. Se eu colocar kiel, eu estou perguntando isso. Kiel restis la mediumoj? Como ficaram os médiuns? De que jeito eles ficaram? Kiel. Como? De que jeito? De que maneira? Kiel restis la mediumoj? Silente kaj preĝe. Morgaŭ estos la prelego. Amanhã será a palestra. Essa é a frase do contexto. Falta perguntar o quê? O quando, né? Então, tirar essa palavra morgaŭ aqui e vou perguntar o kiam. Kiam estos la prelego? Kiam estos la prelego? Resposta, morgaŭ, amanhã. Quando será a palestra? Agora uma pergunta do porquê. Do porquê. Kial Maria volas iri ao centro? Aqui não é um contexto, já é a pergunta direta. E aqui nós vamos inventar uma resposta. Por que Maria quer ir ao centro? Uma resposta possível. Ŝi volas iri
char shi volas audi prelegon. Então é assim. Por que de pergunta? Kial. Maria quer ir ao centro. Resposta. Ela quer ir. Ela quer ir? Ela deseja ir? Porque, esse aqui é o porquê de resposta. Char. Aqui está. Shi volas audi prelegon. Porque ela quer ouvir uma palestra. Então, essa é uma possível resposta para essa pergunta aqui. Então, o porquê de pergunta, o kial, tem como resposta o char. Isso é uma dupla. Está bem? Hodiaŭ venis kvardek personoj por la kunsido. Hoje vieram, olha o passado, 45 pessoas para a reunião. Então, eu vou fazer uma pergunta relativa à quantidade. É assim que se faz. Kiom dá. Esse dá é referente à quantidade. Sempre referente à quantidade. É uma preposição. Quanto de. Quanto disso. Dá. Quanto disso. Quanto de. Quanto de pessoas. É isso. Kiom dá personoi venis hodiaŭ. Quantas, você pode traduzir assim, quantas pessoas vieram hoje? Resposta, 45 pessoas. Kvardek personoi. E aqui falta o kies, que é de posse, é de quem. Então eu aproveitei a frase lá de cima, lá automobilo estas rapida. Eu coloquei o dono do automóvel. La automobilo de Carlo estas rapida. Então eu vou perguntar: kie estas la automobilo? Kies estas la automobilo? De quem é o automóvel? Resposta: de Carlo. Então aí estão essas palavras interrogativas importantes e que aparecem nos textos. É isso que eu queria mostrar. E agora, o que eu fiz aqui para reforçar eu inventei também um pequeno contexto, mas não muito diferente do que acabamos de ver. Eu vou ler essas duas frases, você verá que ela está dentro dos exemplos anteriores. Eu decidi aqui fazer uma mini história, né? Como se fosse alguém narrando aqui, alguém conversando e falando o que aconteceu. E daqui, só dessas duas frases, é possível montar várias perguntas. É isso que eu quero mostrar para vocês. Para cada um aí. Hodiaŭ Carlo kaj Maria iros ao la Spiritisma Centro por spekti prelegon. Ili iros per la nova automobilo de Carlo. Hoje, Carlos e Maria irão ao Centro Espírita para assistir uma palestra. Eles irão por meio de, Eles irão pelo novo automóvel de Carlos. Na nossa tradução, na nossa linguagem português, nós dizemos assim: eles irão com o novo automóvel de Carlos, A gente fala com, mas precisamente é um instrumento. O com é companhia, Eles irão por meio do novo, é um instrumento, o automóvel. Eles irão através do novo automóvel de Carlos. Veja as perguntas que podemos
fazer e responder. De novo, você terá aqui a tradução verbal. Kiu irus ao centro com Carlo? Quem irá ao centro com Carlos? Bom, pelo texto, resposta, Maria. Rodio Carlo kai Maria iros alla Spiritismo Centro. Então, a pergunta é quem? Então, eu fiz essa nova sequência de perguntas porque tem uns detalhes que vão aparecer aqui. Repare que na primeira pergunta, ela foi feita kiu. Perguntou quem. E olha que interessante, essa pergunta pode ir no plural. Nós não temos um plural no português. Quando se pergunta quem, pode ser um ou mais. O Esperanto tem esse nuance, esse detalhe. Você diz assim, kiui iros ao centro. Essa pergunta está perguntando quais pessoas, né? Quens, se pudesse existir isso. Kiui iros ao centro. Resposta, Carlo kai Maria. Aqui já está esperando mais de um. Então tem essa precisão. Kiui. Essa é a pronúncia. Kiui. Aqui também, próxima pergunta. Kio estas spiritismat centro? O que é um centro espírita? Essa é a pergunta. E aí o que é? Spiritismat centro estas religia institutio. Isso está explicado lá na lição 1, né? Então, o centro espírita é uma instituição religiosa. É uma possível resposta para essa pergunta. Embora essas palavras não estejam aqui, né? Agora, olha o nuance. Aqui foi kio e aqui é kion. Ué, por que é kion? Esse N faz papel de objeto direto. Kion spectos Carlo kai Maria, em Latcentro. Está perguntando o que assistirão Carlos e Maria. Né? O que Carlos e Maria assistirão no centro. Então, esse kio tinha que estar marcado com acusativo, porque Carlos e Maria que estão fazendo a ação de assistir. E o que vai ser assistido é o que. O que será assistido. Ele está recebendo essa ação de ser assistido. Por isso é kion. Veja a precisão. E um outro detalhe é que a resposta nós teremos a mesma marca no substantivo. Ili spectos prelegon. Aqui. Eles assistirão uma palestra. Então a resposta mais curta seria prelegon. Né? Uma resposta curta como essa. Tem a mesma marca da pergunta. Interessante, né? Kia estas la automobilo? Essa nós já sabemos. Novo automobilo. Então, como é, né, de que qualidade é o automóvel? Nova. Ele é novo. Kies estas la automobilo? Também parecido com o que vimos na lâmina anterior. De quem é o automóvel? Vamos ver. Automobilo de Carlo. Então, de Carlo. Kiel iros Carlo kai Maria? Como irão Carlos e Maria? Como? Como é que eles vão ao centro? Eles vão por meio de automóvel. Então, aqui está. Ó. Como isso aqui é um modo, você pode responder na forma de advérbio. Olha como ficou a resposta. Ili iros automobile. Veja aqui o advérbio que podemos formar com a palavra automobilo, automóvel. Essa é a maneira como eles vão ao centro. Eles irão automobile. Como não tem uma palavra única em português, né? Nós temos que dizer que eles vão por automóvel, né? Eles não vão automovelmente, não tem essa palavra. Em Esperanto nós estamos livres para escrever isso.
ili iros automobile. Ou então pode responder assim, per automobilo. Kiam Carlo kaj Maria iros ao latcentro? Quando? Quando que eles vão? Hodiaŭ Carlo kaj Maria iros ao la Espiritismo Centro. Resposta, hodiaŭ, hoje. Kie estos la prelego? Onde será a palestra? Onde que vai ser a palestra? No Centro Espírita. Então, em la Espiritismo Centro. E aqui está mais um detalhe, um nuance. Existe também essa função aqui do N, que é para indicar a direção. Isso será falado na última lição, mas desde já eu incluo aqui. Esse N está com função de direção. Quando é colocado no kie, aqui na pergunta anterior, nós perguntamos onde, certo? Se tem um N aqui no kie, primeiro você pronuncia kien. Indica para onde. Então aqui é onde e aqui é para onde. Isso então se espera que um verbo que venha depois refere-se a movimento. Está bem? Então aqui é kie estos, onde está, não tem movimento. Quien iros, para onde irão Carlos e Maria. Quien iros Carlo kaj Maria. Ili iros ao la Espiritismo Centro. Então é isso. Para onde eles irão? É diferente de onde eles estão, né? É diferente de onde eles estão. Eles estão no lugar e eles vão para. Então tem esse detalhe aqui dessa função também do N, que marca o objeto direto. Aqui ele serve para direção. Vamos lá. Kial Carlo kaj Maria volas iri ao latcentro? Aqui a resposta é a mesma da lâmina anterior. Ili volas iri, char ili volas spekti prelegon. Olha o char ali. Kiam da personoj iros en la automobilo de Carlo? Quantas pessoas irão no automóvel de Carlo? Ué, só irão os dois, Carlo kaj Maria. Kiam da personoj, quantas pessoas iros irão en la automobilo de Carlo? Du personoj. Carlo kaj Maria. Então, com esses exemplos e os anteriores, espero que isso tenha esclarecido um pouco dessas perguntas, palavras de pergunta. E para finalizar, aqui também, rapidamente, eu vou apresentar outra característica do Esperanto, que são os prefixos e os sufixos, prefixoi kaj sufixoi, prefixos e sufixos, que são um poderoso instrumento também na formação de novas palavras. E além de preservar os radicais a partir dos quais formam-se novas palavras sem precisar de outros radicais. Então, aqui estão alguns prefixos e na próxima página alguns sufixos com respectivos exemplos. Então, esse é o último item que veremos. Vejamos aqui o texto. Esperanto uzas prefixojn kaj sufixojn en la formado de novaj vortoj. Estas 10 prefixoj kaj 31 sufixoj. Tiamaniere, miloj da novaj vortoj estas aldonataj al ĝia vortaro, pliriĉigante ĝin. Ien iui. Então vamos à tradução, que está basicamente associada aqui, ligada aqui aos pares, né? Um a um. O Esperanto usa prefixos e sufixos na formação de novas palavras. São 10 prefixos e 31 sufixos. Desta forma, milhares de palavras novas são acrescentadas ao seu vocabulário, enriquecendo-o mais. Eis alguns. Ien, iui.
e ui. Bom, da mesma forma que aquelas palavras de pergunta, né? Palavras interrogativas, não se preocupe em ter que decorar. Não há preocupação em decorar. Várias vão aparecendo com mais frequência e aí você vai incorporando com mais facilidade. As menos frequentes, aos poucos também você vai sabendo o significado, porque justamente por ser menos frequente. Porque aí você vai consultar e vai saber o seu significado e sua função. É importante ler e rever os textos, né? Dar continuidade. Aí vai ser natural memorizar esses prefixos, sufixos e outras terminações, outras características aí do Esperanto. Vejamos então alguns prefixos. Prefixo aí. Dis significa dispersão. Por exemplo, jete é jogar, lançar. Disjete é jogar em várias direções, então é espalhar. Então, o espalhar você pode usar disjete. Ek, começo de ação. Repare aqui, verbo ver, vide. Se você colocar ek vide, você está começando a ver. O que é começar a ver para nós em português? É o avistar. Mal, esse aqui é bem mais fácil de entender. Significa um antônimo, contrário. Então, as palavras que tiver o seu contrário, pode-se usar o mal. Granda é grande. Mal granda, pequeno. Re, que eu havia dito várias vezes lá naquele refale, né? Repetição. Comente-se, começar. Recomente-se, recomeçar. Bo, parentesco devido ao casamento. Então, é quando aproximam parentes, por exemplo, de você. Se você casou, vão aproximar uma espécie de parentes para você, que são os familiares da esposa, né? Se você que está fazendo é homem. Se for mulher, os familiares do esposo. Então, bo é o parentesco devido ao casamento. Então, a palavra frato é irmão. Se usar bofrato, é porque você está recebendo um irmão por casamento, né? Um irmão devido ao casamento. Então é o cunhado. É o cunhado. Tá? Porque ele é o irmão da esposa, né? Ou o irmão do marido. Ex também é fácil. Significa ex. Indica que foi. Exemplo, deputito é o deputado. Ex-deputito, ex-deputado. Ge, reunião dos dois sexos. Então, por exemplo, quando tem um grupo e tem os dois sexos lá, então usa-se o ge antes do substantivo. Por exemplo, tem o pai e a mãe juntos. Patro é pai. Ge patro é o pai e a mãe juntos. Ge patro. Repare que ela fica sempre associada ao plural, né? Já que é uma reunião, tem mais de um. Então, esses são alguns prefixos. Eu disse aqui que são 10, eu coloquei alguns aqui. E aqui eu falei que são 31, né, na base aí da língua, do Esperanto, quando nasceu, 31. E aqui eu coloquei alguns, né? Tem uns 12 aqui, né? 12, 13. Vamos lá, alguns que são bem frequentes. Sufixo aí. Age, que significa coisa concreta. Exemplo, o verbo mande. O verbo mande é comer. Se tirarmos esse i aqui, colocarmos o sufixo, porque agora é no fim da palavra, né? Mangiajo, e terminar com o, é um substantivo. Então, é a coisa concreta de comer. O que é a coisa concreta de comer? É a comida. Qualquer comida. Esse aqui também é fácil, tanto no significado quanto no uso. Ar, coletivo.
coletivo. Exemplo, pega o animal e usa o ar. Camelo, coloca aqui no fim, camelaro. Pronto. É a coleção, é o coletivo de camelo. Você sabia que o coletivo de camelo é cáfila? Então, não é fácil, né? Saber o coletivo de cada animal. Em Esperanto é fácil. É só colocar o ar no final. Até porque, por uma língua internacional, não faz sentido se perder tempo e ficar inventando coletivo de animais. O próprio radical já vai dizer camelaro. Você sabe que é coletivo de camelo. Por exemplo, bovo é boi. Bovaro é boiada. Não é uma palavra nova, né? Papilio, borboleta. Papiliaro, coleção de borboleta. Que em português é paná, paná, se eu não me engano. Completamente diferente do que se espera, né, para coletivo de borboleta. Eble, possibilidade, parecido com em português, né? Então, exemplo, colocando o verbo controle. Controle, controlar. Controlebla, usando aqui o adjetivo para se referir a alguma coisa, é controlável, alguma coisa que é controlável. Certo? Por exemplo, controlebla pordo, porta controlável. Certo? Ei significa lugar. Lugar indicado pelo radical da palavra. Olha aqui que interessante essa aqui que é bem comum. Lerne é aprender. Lerneio, um substantivo, né? Terminou com o. Colocou o o. Lerneio é o substantivo do local de aprender. Onde é o local de aprender? Escola. Geralmente escola está associada à palavra lerneio em Esperanto. Ets, estado, qualidade. Por exemplo, ritia, isso aqui é um adjetivo. É o rico, rica, né? Pessoa rica. Se colocar o ets aqui, fica ricchezzo. Como substantivo, isso é riqueza, é o estado de rico. Ig e id são parecidos. Um é fazer e o outro é fazer-se, né? Ou então tornar, tornar-se. São importantíssimos sufixos. Com eles, principalmente com esse, consegue-se fazer vários novos verbos, várias novas palavras. Veja um exemplo. Bela é bonito, bonita. É adjetivo. Se colocar o ig aqui, belig é tornar belo, fazer belo. O que é isso? É embelezar. Então, o verbo embelezar, belig. Você está fazendo, está tornando belo alguma coisa. E o belide é fazer-se belo, né? Então, é embelezar-se. Então, é fazer isso consigo mesmo. Il, instrumento. Instrumento mesmo, como se fosse ferramenta. Olha bem. Flug é o verbo para voar. Como chama o instrumento que faz voar? Flugilo. É a asa. Então, veja lá que o sufixo e às vezes o prefixo, né? Se alguém perguntasse como é a asa em Esperanto, o que a asa é para quê? A asa é para voar. Então, é um instrumento de voo. Flugilo, instrumento de voo. Instrumento de voar. Flugilo, asa. Isme e ist estão ligados. Teoria, sistema, partido, isme, né? Tem espiritismo. Vamos lá. Espírito é o espírito. Espiritismo é a doutrina do espírito. Doutrina espírita. Espiritismo. Certo? E daí vem o espiritista, que é o espírita.
Então, este é o profissional adepto do sistema, da teoria, do partido, da religião. Então, eu dei um exemplo aqui de matemática. Matemático é o sistema, né? A teoria, a doutrina, o que for. Matemático, a ciência. Matemático. Matematiquisto é o profissional adepto da matemática. Profissional da matemática. É o matemático. Matematiquisto. Né? No caso do espírita, espiritisto. Né? Aí não é profissional, é o adepto. Né? É o adepto do espiritismo. Muito bem. E para terminar aqui, ul é o ser caracterizado pelo radical. Então, eu usei aquele exemplo de cima, richa, que é qualidade. Não confundir. Isso aqui é a qualidade, não é a pessoa. Se coloca o sufixo ul aqui, no radical, rich, fica richulo. Aí é um rico, é uma pessoa rica. Petro estas richulo. Então, Pedro é um rico, é um indivíduo rico. Né? É diferente de Petro estas richa. Né? Pedro é rico, tem como qualidade. Ele é rico. Agora, ele é um rico, é richulo. Indivíduo caracterizado pelo radical. Está bem? Então, com isso, terminou aqui a gramática. Então, essa gramática foi mais longa, embora só com 3 itens, mas necessária aqui. Vamos ver rapidamente o Vortaro para voltar lá em cima e traduzir o texto. E en la Vortaro de la texto. Então, aqui eu vou ler, dar um tempinho, para que você depois ouça e tenha tempo de repetir. Adiau. Agrabla. Aparta. Atento. Chambro. Tio. Dedici. Doni. Energio. Guitaro. Diz. Gioio. Ravi. Reimo. Iesuo. Jaldo. Canzono. Lasta. Ludi. Milda. Minuto. Normala. Ofte. Pazzo. Programo. Sama. Semestro. Silento. Chati. Shirmo. Terapio. Tranquila. Transdoni. Portanto, vamos agora ao texto para finalmente passar a amostra dos exercícios. Dum la spiritisma consido, durante a reunião espírita. Dua parto, la spirita terapio. Segunda parte, a terapia espiritual. Bona nocton, boa noite. Restu en pazzo, fique em paz. Tis la proxima semaino,
até a próxima semana. Diz, até. Normale la prelegoi en la Spiritisma Centro Ivone Pereira, ocasas de la dudeca horo, diz la dudeco nua horo. Normalmente, as palestras no Centro Espírita Ivone Pereira acontecem da 20ª hora até a 21ª hora, 8 às 9. Sede lá consido finidias e lá dudeco nua horo, cai tridec minutoi. Mas a reunião, aqui a palestra, a reunião termina, faz-se fim, né? Termina, olha aqui o sufixo id, ela faz-se terminar às 21ª hora e 30 minutos, ou seja, às 9h30, às 21h30. Dum la lasta e tridec minutoi ocasas la spirita energia terapio. Durante os últimos 30 minutos acontece a terapia energética espiritual. Que terapia de energia espiritual é essa? É o passe. Eu expressei dessa forma aqui, sem se preocupar com uma única palavra. Tiu estas la momento en quiu dec mediumoi laboras dedice ao la frequentantoi. Esse é o momento no qual, né, em que 10 médiums trabalham dedicadamente para os frequentadores, aos frequentadores. En aparta chambro, la mediumoi resta silente cae prege, por transdono de spirita energio al ili. Num quarto separado, à parte, os médiuns permanecem em silêncio e em prece para transferência de energia espiritual a eles. A eles quem? Aos frequentadores. Samtempe, signorino Diana milde cantas agrablain cae tranquilligain spiritismain canzonoin, dum Ludovico ludas sian gitaram. Atenção nessa frase então. Ao mesmo tempo, olha o advérbio derivado aqui, né? Mesmo tempo. A senhora Diana suavemente, repare que milda lá no vocabulário é suave, colocando o e, vira um advérbio de modo aqui. Suavemente canta. O que ela canta? Ela canta canções. Olha aqui onde está o substantivo. Antes dele vem tudo isso, olha. Vários adjetivos. Então vamos lá. Ela canta o quê? Vamos ler conforme os adjetivos aparecem. Depois inverte. Ela canta agradáveis e tranquilizadoras, espíritas canções. Mas como é que nós falamos em português? Ela canta canções espíritas, tranquilizadoras e agradáveis. Não é? Então ela canta canções espíritas. E o que essas canções espíritas são? São tranquilizadoras e agradáveis. Repare o ig aqui, porque tranquila é tranquila. Tranquillique é tornar tranquila. Então é tranquilizadora. Dum Ludovico ludas sian gitaram. Então, enquanto ela canta, enquanto Ludovico, se ela canta, enquanto isso, Ludovico, que é Luiz, né, toca seu violão. Guitarra é violão. Então, ao mesmo tempo acontece isso, ao mesmo tempo que o quê? Que os médiuns ficam no quarto separado, aplicando energia espiritual. Ao mesmo tempo, a senhora Diana, junto com o Ludovico, Diana cai Ludovico, cantam e
tocam músicas espíritas. Né? Post la terapio, la frequentantoi adiauas cairas alciae reimoi. Então, depois da terapia, os frequentadores despedem-se, dão adeus, né? E vão para suas casas, para os seus lares. Esse é o texto. E aqui o diálogo final que fecha o texto. Vamos ver como foi. Aqui a senhora Diana canta: Venu Iesuo tiel amico, vem Jesus, amigo celeste, cum laam cae via paz, com o amor e a sua paz, nur viestas niastirmo, só você, só tu és nosso abrigo, de felicioi mil porni, de felicidades 1000 para nós. Venu Iesuo el Nazareto, venha Jesus de Nazaré. E aqui continua a canção. Augusto, por mim estes grande plesuro reveni ao Livone Pereira. Para mim foi um grande prazer revir, ou seja, voltar ao Ivone Pereira. Então, repare aqui um prefixo que é o re, que é de novo, né? Mateu, ancau porni estes granda gioio revidi vim. De novo aqui, o mesmo prefixo sendo usado. Também para nós foi uma grande alegria, gioio, rever você, revê-lo, né? Eles estão falando um com o outro. Rever você. Augusto então se despediu. Bona nocton, boa noite. Mateu disse: Bona nocton, cae resto em pazzo. Boa noite e fique em paz. Maria agora entrou no diálogo com Mateu. Mateu, me dancas vim pro latento. Mateus, eu agradeço você por causa de, né, pela sua atenção. Isso aqui é uma preposição que significa por causa de. E aí traduzimos pela, né? Pela atenção. Mateu, me esperas que vi reveno em la proxima semaino. Eu espero que você revenha, né? Vamos dizer assim, volte na próxima semana. Maria então disse: Shainas que la temo de la prelego? Ela disse isso surpresa. Estes juste por mim. Parece que o tema da palestra foi exatamente para mim. Li parolis tion kion mi necessis. Ele falou tudo que eu necessitava. Interessante, né? Não é assim que acontece no centro espírita, muitas vezes? Mateu, ofte tio ocasas. E Mateus confirmou aqui, ó, frequentemente isso acontece. Maria então disse: Mi trechates din. Eu muito gostei dela, da palestra. Né? Din, di é o pronome para coisas e animais. Né? Então, o assunto é a palestra. Ela disse que gostou dela, da palestra. Eu muito gostei, eu gostei muito, né, dela. Mateu, ien nia semestra programa. Eis nosso programa semestral. Programa que tem as palestras, né? Di havas la jaldain prelegoin. Não é isso que tem o programa? O programa, tem as palestras quinta-feiranas, se assim a gente pudesse nos expressar em português. Jaldo é quinta-feira. Se adjetivamos aqui, para esse substantivo, são palestras de quinta-feira. Né? Em português nós diríamos, o programa tem
as palestras de quinta-feira. Jaldain prelegoin. O programa tem. Ele causa essa ação. Então, está marcado aqui com o acusativo. Maria diz, Dankon, obrigado. Diz la proxima semaino, até a próxima semana. E Mateus diz, até. Com isso, terminou aqui o texto com a sua tradução. E assim, já vimos o Vortaro, onde tínhamos parado. Né? Aqui está Jaldo, quinta-feira. Então, Jalda é de quinta-feira. E assim, seguimos aqui apenas para mostrar quais são os exercícios. Também são em 2 planilhas aqui, 2 lâminas, certo? E com isso, vamos terminar a quinta lição. Muito bem, vamos lá. Aqui o exercício 1 e 2 são os mesmos, de ouvir e copiar no papel o texto e o vocabulário. E o terceiro começa também reforçando o que já foi dito nas anteriores, que é identificar orações que apresentam o acusativo. Tem várias aí nesse texto, é importante. E identificar os tempos verbais nesse novo texto também. E aqui vem os demais exercícios referentes a esse capítulo, a essa lição. Complete usando particípios. Portanto, eu coloquei aqui umas frases que vocês vão ficar atentos. Né? Cada um vai ficar atento ao tempo verbal para responder com certeza, né? Então, aqui é o contexto. Ó. Doctoro consultas la pacienton. Então, o doutor é que dá a consulta. Ele é o ativo, né? O paciente é o passivo. Então, daqui, nós escrevemos essas 2 frases. E é o que vai ser feito nas demais com relação aos outros casos. Doctoro estas la consultanto, já que ele consulta, né? Paciento estas la consultato. E está no presente, ó, porque doctoro consultas. O próximo aqui é consultis. Já consultou. Então, você vai ver a modificação que vai ser feita. Então, o doutor é o consultador, vamos dizer assim, né? É o consultante. E o paciente é o consultado. Então, é um exercício que nós já comentamos aí. Depois, coloquei esses 3 aqui também, variando o tempo verbal. Petro, vidas, Stefano. Vou traduzir aqui para você. O Pedro vê o Stefano. Pedro vê o Stefano. Então, você vai completar aqui com o ativo e o passivo. Está bem? Próximo exercício. Traduza para o Esperanto. Aqui é com particípio passivos. Fique atento aos tempos verbais. Alguns são presente, outro passado, outro futuro. Um exemplo está feito aqui. Livro a ser lido. Isso é o quê? Isso é presente, passado ou futuro? Isso é futuro. Por isso, toda essa palavra, toda essa sentença aqui, né? Toda essa frase é escrita assim, ó, em Esperanto. Né? Traduza para o Esperanto usando particípio. Legota libro. Livro que tem a qualidade de ser lido. De ser lido. Tem a qualidade de que será lido. Né? Tem a qualidade de a ser lido. Tá bom? Livro que será lido. Legota libro. Então, nesse ritmo, você vai preencher as demais. Exercício E. Exercício E e F
eu estou acrescentando aqui mais alguns sufixos, além daqueles que estão na lista. Portanto, eles falam por si só. O sufixo in faz o feminino. Então, viro é homem, né? Sexo masculino. Virino é mulher, né? Porque a palavra homo é ser humano, é geral, o ser humano. Homo não é o homem do sexo masculino. Homo é tanto viro quanto virino, né? Homem e mulher. Então, homo é o ser humano. Viro é o homem, virino é mulher. Então, daqui você segue com a colocação desse sufixo. Os sufixos et e eg fazem, respectivamente, o diminutivo e aumentativo. Também, bem fácil, estou acrescentando aqui e você vai completar os demais. Veja o exemplo. Libro é livro, libreto é o livrinho e librego é o livrão. Certo? Então não precisa de palavras novas. O Esperanto ele usa sufixos e prefixos, aumentando muito a força do vocabulário. Com isso, encerramos aqui e vamos fechar com a Fina Pregio, a prece final, depois dessa quinta e última lição relativa à história, né? Em La Spiritismo ad Centro, no Centro Espírita. Repito que a sexta lição é importantíssima, que ela contém bastante informações, detalhes de gramática, orientações para novas leituras, para outros cursos, e coisas que faltaram, não puderam ser ditas, até mesmo por causa de tempo, né? Nas lições de 1 a 5. Então, a sexta lição é que fecha, de fato, o curso. Então, vamos finalmente aqui agradecer por meio desta oração que Jesus nos ensinou. Patronia. Patronia quio estas in la cielo. Sanctigata estu via nomo. Veno via regno, plenumidio via volo. Kiel in la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiun tagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Terminamos então a lição 5 e fica aí registrado as orientações finais que foram constantes nas demais lições. Dedique-se a essa lição, revendo, fazendo os exercícios, e assim que terminar os exercícios, pode consultar a chave de resposta referente a essa lição número 5. Faça com calma, com tranquilidade, sem pressa, mas com firmeza, com vontade, porque o Esperanto é a língua da fraternidade. Quem aprende Esperanto está contribuindo para a paz universal, já automaticamente. É importante que façamos essa contribuição à nossa parte, né? Então, bom trabalho a todos e até a próxima e última lição.